Bem-vindo ao nosso 9º episódio do Cash Elevar, o podcast para elevar o seu negócio, não é mesmo, doutor? Exatamente, essa é a hora que eu erro o nome das empresas. É um oferecimento Vai, se esforça. da PB Hora Seca e Elevados Consultoria. Ô, louco! Ele acertou finalmente! Finalmente. E hoje nós estamos com um convidado extremamente ilustre, que eu tenho muita admiração e carinho. Eu vou aqui contar o currículo dele, e aí eu quero saber se você vai adivinhar quem é. Olha só, ele é engenheiro civil, ele é fundador da HB Engenharia, ele é fundador do Decole, que é uma instituição que tem aí mais de 1.500 alunos. Uau. Chancelado pelo MEC. Olha que fantástico. Ele é professor em 7 graduações, pós-graduações, coordenador da pós-graduação da Elite, aí você já deve estar matando quem que é. Ele também fez um curso de extensão nos Estados Unidos e ele é noivo da Thaís! É ele! Boa noite. Henrique Bosco. Henrique Prazer Bosco. estar com vocês aqui, uma grande honra estar aqui no Cash Elevar, uma grande oportunidade, eu tenho certeza que vai ser uma conversa muito boa e também admiro muito o trabalho de vocês, então tenho certeza que vai ser uma conversa muito agradável aí, muito bacana, inclusive para quem está aí nos escutando no episódio de hoje. Ô, louco. Gente, eu tive até dificuldade de contar esse currículo, né? Grande, né? Caraca, conta pra gente o início da sua história. Onde é que começou tudo isso daqui? Ah, meu pai e minha mãe, né? Tô brincando. Essa parte não precisa contar, não. Essa parte não entra no podcast. Não não foi é. da cegonha? Ah, então, não, meus pais não me contaram assim, não. Mas a minha parte, acho que empresarial, né? Acho que é o nosso foco aqui hoje. Eu, como criança, eu era uma criança mais tímida, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, porque eu acho que no Brasil a gente tem um pouco aquele estereótipo de, o empresário é aquela pessoa muito arrojada, aquela pessoa que de cara tem coragem de pôr a cara a tapa, de tudo. Mas eu acho que não é necessariamente assim que a pessoa vem, né, no mundo, ou ela nasce com essa característica. Eu, por exemplo, na época de escola, eu era uma criança extremamente tímida, né? As pessoas hoje me veem, é isso que você falou, pô, palestra e tal. Falar, o Henrique tem facilidade de dar a cara a tapa. E definitivamente eu não era essa criança. Inclusive, meus amigos de escola acham muito engraçado ver a pessoa que eu me tornei hoje. Porque não tem nada a ver com a característica que eu era ali na minha adolescência. Isso é algo que eu entendo que gerou pelas condições de vida que me foram impostas. Né? Na minha adolescência, época que os meus pais literalmente quebraram financeiramente, né? Meus pais sempre foram empresários também. Uau. E eu acho que isso faz parte da vida de um empresário, saber que é possível quebrar, eu acho que é o grande medo, né? E como meus pais quebraram, e eu queria fazer algumas coisas ali, eu, apesar de ser tímido, eu queria conseguir algum dinheiro. E aí que eu comecei a ir atrás de vender. Né? Com quantos anos? Isso ali nos meus 13 anos de idade, 14 Caramba, anos de você vendia o idade. quê? Eu vendi de tudo já nessa vida, né? Pra você ter ideia, eu cheguei a vender... Eu sou de Campinas, né? São Paulo não me apresentei, né? Você fez as honras, mas sou de Campinas, São Paulo, aqui no interior do estado. E lá tem um calçadão, né? Chama 13 de Maio. Eu cheguei a vender nesse calçadão, né? Mas eu cheguei a, por exemplo, vender lavagem de carro. Né? Isso é uma coisa que eu acho que eu nunca falei em nenhum podcast que eu fui. Lavagem de carro? Sim. Eu sempre fui uma pessoa muito manual, né? Meu hobby, por exemplo, é carpintaria, né? Eu gosto de fazer banco, mesa, eu gosto de fazer esse tipo de coisa. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de fazer as coisas. E quando eu era criança, nessa época que os meus pais estavam numa condição financeira mais difícil, meu pai não tinha dinheiro para lavar, né? O único carro que a gente tinha em casa, que era um carro emprestado, inclusive. E aí ele me levava, me acordava e me levava para lavar esse carro. A gente ia juntos lavar o carro. Falei, bom, aprendi a lavar carro. Aí eu chegava nas pessoas na rua da minha avó, ou até para meus avós, para algum parente, algum amigo dos meus pais. Meus pais não ligavam e eu oferecia para lavar o carro. Uau. Então eu passava ali, tipo, a manhã inteira, né? Não tinha noção de hora homem ainda também, né? Mas eu passava ali 5, 6 horas para lavar o carro da pessoa, pegava R$20 e ficava super feliz com isso. Então, nesse momento, eu comecei a ter que sair um pouco da minha personalidade tradicional, que era extremamente introvertido, para oferecer alguma coisa. Por exemplo, lavar um carro ou vender alguma coisa, uma rifa, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que foi aí que começou um pouco mais a minha jornada de falar assim, poxa, talvez faça sentido querer andar com as minhas próprias pernas aqui no mercado. Que demais, que demais. E aí seus pais atuavam em qual área? Meus pais trabalham na área do comércio, né? Até hoje, na verdade, né? São comerciantes, hoje estão bem, graças a Deus, vai super bem a empresa.
Eu que sou o filho que saiu, né? Minhas 2 irmãs, inclusive, seguem na área da minha família, né? Elas seguem gerenciando os negócios da família. Eu abri mão dos negócios da família para seguir o que eu gosto, né? Que é a engenharia civil. Né? Eu cheguei a atuar brevemente dentro da empresa, percebi que não era o que eu queria, e eu acho que essa é outra escolha difícil na vida de um profissional muitas vezes, porque muitas pessoas sonham em criar uma empresa. E aí vem e fala assim, poxa, mas seu pai já tem uma empresa, por que você não vai lá e põe ela para andar? Porque eu acho que existe também uma característica de cada profissional tem uma facilidade com um tipo de negócio. E comércio em si não é o meu negócio. Apesar de eu ser uma pessoa da área de vendas, né? Eu gosto muito de falar, tenho especialização em vendas. Não sou do comércio no dia a dia. Não sou do estoque, não sou do gerenciamento, né, dessa tipo de área. Eu sou do tipo de pessoa do serviço. Eu gosto muito de vender o serviço. Porque eu gosto do valor agregado, eu gosto desse tipo de situação. Então eu percebi que eu queria fazer meu próprio negócio e eu descobri isso através da engenharia civil. Que demais. Espetáculo. E como é que você chegou na engenharia civil? Nossa, na engenharia civil. Bom, meu pai, eu acho que veio muito disso, né? Meu pai não tinha dinheiro, né? Durante a minha fase, eu acho que uma fase muito forte na formação de caráter de qualquer ser humano, que é aquela adolescência ali, né? Que tem os amiguinhos que têm mais dinheiro, os amiguinhos que têm mais dinheiro, tem os chatos, tem os legais, tem de tudo ali, né? E aí, meu pai não tinha dinheiro pra gente fazer as coisas, então meu pai fazia tudo em casa. Quebrava, meu pai tinha que arrumar, tal, e eu era aquele molequinho que ia carregando a malinha de ferramenta. Né? Era aquele garotinho que vinha arrastando a mala de ferramenta. Então eu ficava olhando ele fazer. Então eu comecei a criar gosto por ver ele fazer as coisas. Então eu falei, poxa, eu gosto de fazer, e eu acho que aí já comecei a criar um gosto por engenharia. Né? Aí é melhor em matemática, péssimo em línguas, tá? Péssimo. Não, pra vocês terem ideia, eu peguei recuperação de português na 3ª série. Falei, pelo amor de Deus. Eu olho hoje e falo assim, acho que minha mãe achou que eu ia passar fome, né? Porque na 3ª série eu peguei recuperação, que decepção, né? Que decepção. Mas enfim, né? Daí eu falei, bom, engenharia, legal. Aí fui, né? Cheguei na época de colegial, né? Você começa a olhar vestibular, querer ver o que você vai fazer. Meu avô, por parte de mãe, é engenheiro civil, né? Especialista em obras de arte, inclusive, né? Foi especialista em pontes do sistema DR, né? Aqui de São Paulo. Então, o sistema imigrantes que desce para a Serra, meu avô foi um dos engenheiros responsáveis por essa obra. Fantástico. Mas eu não tive tanto contato com essa área dele, porque eu comecei a ter mais contato, ele já era aposentado. E aí eu, quero engenharia, o que eu quero? Engenharia mecânica, o que estava muito em alta. Engenharia civil, porque era uma engenharia clássica, assim, já tinha meu avô. Meus 2 pais tentaram fazer engenharia civil. Minha mãe fez até o 9º semestre e desistiu. Caramba. Daí ela foi fazer pedagogia, nada a ver, né? Nada a Super ver. interessante. E meu pai, ele fez... Ela foi fazer pedagogia porque você ficou de recuperação na 3ª série. Talvez. Ela falou, tem que dar jeito nesse garoto, né? Tem que dar um jeito nele. Onde eu errei? Onde eu errei. E meu pai, ele fez 3 anos, só que ele não foi bem Não academicamente e ele acabou seguindo só com os negócios. Já estava com a empresa andando. Enfim, aí eu estava nessa decisão e o sonho da minha mãe era que eu fosse médico. Olha que doideira, né? O sonho da minha mãe, de vida dela, era que eu fosse médico. Então eu comecei a cogitar a medicina, porque eu sempre fui uma pessoa... Eu não vou dizer que eu tenho facilidade, tá? Eu realmente não acho que eu sou uma pessoa que tem facilidade em aprendizado. Né? Aquela pessoa, que academicamente vai muito bem. Mas eu me considero uma pessoa muito esforçada. Né? Eu não sou uma pessoa que tem preguiça de dar a cara a tapa e vamos fazer acontecer. Decidimos o desafio? Tá decidido? Vamos fazer? Seja madrugada, seja final de semana, eu vou fazer eu vou trabalhar. Então, bom, talvez medicina, talvez. Eu ia muito bem na escola, né? Estudava muito, porque inclusive eu era bolsista, né? Na escola em que eu era criança, meus pais conseguiram uma bolsa de estudos para mim. E aí eu fiquei entre medicina, engenharia civil e engenharia mecânica. E a verdade é que a engenharia civil foi um golpe de sorte. Porque eu lembro que eu estava com a tela do computador, na época o vestibular da Unicamp, né? Que é conhecida no Brasil inteiro, mas principalmente aqui no estado de São Paulo. Tava lá com o vestibular, eu não fiz Unicamp, tá? Que fique registrado, eu sou Unicamp. Tava lá a página do vestibular e na época os sites eram bem mais toscos do que hoje em dia, né? Hoje em dia os sites são bem mais bonitos. Era uma tela branca, uma abinha que você rolava e escolhia o curso. Era isso, não tinha nada na tela. Aí eu lembro que eu fiquei olhando e falei, bom, qual vai ser minha opção de vestibular? Medicina, porque chegou o dia, era o último dia de inscrição no vestibular. Falei, bom, vou decidir minha carreira aqui, né? Olha que doideira.
E aí eu fui, rolei, coloquei em cima de medicina, fiquei olhando, falei, acho que não é isso não. Aí eu falei, tá, engenharia mecânica? Talvez. Aí peguei, quer saber, acho que eu vou de engenharia civil. Cliquei, coloquei engenharia civil e foi assim que eu fiz a decisão da minha carreira. Foi na sorte. E aí eu coloquei na tela do computador, fiz a inscrição e saí. E aí minha mãe entrou na sala, né, depois para olhar, e a minha mãe não queria por nada que eu fizesse engenharia civil. E aí ela saiu chorando, falou, pelo amor de Deus, você vai passar fome. Jura? A vida de engenheiro de civil é muito difícil, não sei o quê. Foi um baque. Foi um baque. Como é que é o nome da sua mãe? Simone. Aí, Simone, tá orgulhosa agora, hein? Deu Olha certo, só, né? deu certo. Deu certo. E aí, enfim, acabei entrando para a faculdade de engenharia civil, sou apaixonado por engenharia civil, sou fissurado por engenharia civil. E foi assim que eu acabei parando na nossa área. Olha só que bacana, fantástico. que história. E hoje você tem vários negócios. Tenho alguns. Né? Durante a minha graduação, eu fui para os Estados Unidos, né, estudar gerenciamento de obras. Naturalmente, engenharia civil, né, Peri? Acaba que nós, no geral, somos direcionados ou para fazer projeto ou para gerenciar obras, né? Sim. A nossa carreira como profissionais dentro da academia acaba sendo nessa linha. Principalmente obras, né? Principalmente obras. E como eu já era uma pessoa da mão na massa, falei, é obra. Então eu trabalhei, né, eu queria meu dinheiro, né? Meu pai já estava melhorando, já encaixando os negócios de novo, mas ainda não estava 100%. Então eu já queria minha grana ali, queria fazer meu dinheiro. E então eu, vou estagiar desde o começo. Inclusive, meu primeiro estágio, eu não estava conseguindo vagas de estágio ali, porque, enfim, não era uma época que a construção estava aquecida, né? Nossa construção vive de ciclos. Sim. Eu falei assim, não tem problema, vou estagiar de graça. Eu cheguei na obra, chegou pro engenheiro e falei, eu queria um estágio aqui na sua obra e tal. Isso no Brasil? No Brasil ainda. E aí, era o Silvio na época. Falei, Silvio, né? Bati na porta da obra dele lá, queria um estágio na sua obra. Falou, a gente já tem estagiário. Eu falei assim, e a gente só tem verba para um. Eu falei, não tem problema, se o problema é verba, eu só quero aprender. Então eu vou estagiar de graça para você. Eu venho aqui, você não tem que me pagar nada, transporte, alimentação, nada. Ele falou, eu tenho que te dar uma bota e um capacete. Eu falei, se você me der isso para poder trabalhar aqui dentro, tá ótimo. E aí, meu primeiro estágio foi assim. Foi não remunerado para ganhar conhecimento e com base nessa experiência eu consegui meu primeiro estágio remunerado. Que legal. Né? Então eu estagiei a faculdade inteira em gerenciamento de obras. Consegui uma bolsa nos Estados Unidos para fazer especialização em Construction Management, né? Gerenciamento de obras. E foi aí que eu consegui um trabalho também em Manhattan, gerenciando obras de alto padrão. Não formado ainda? Não formado ainda. Uau. Não formado. Que foi na IMI, né? Uma empresa especializada lá em Manhattan em obras de alto padrão de acabamento de interiores. Né? Então, minha graduação acabou puxando um pouco para interiores por isso também. Que legal. Por causa da AMI, a gente gerenciava em Manhattan mesmo, né? O meu construction site ali, né? Meu canteiro de obras. Era entre a Quinta e a Madison, né? Na 72. Para quem conhece um pouco mais de Manhattan, é bem no meio do Central Park ali, para cima daquele lago maior que tem uma estátua da Alice no País das Maravilhas. Tem aquela estátua, não sei se você tá lembrado assim de cabeça, quando você passa, tem uma barraquinha de cachorro-quente. Isso, é o ali. pessoal com o cavalo, né? Mas ainda tá falando da Quinta Avenida. É isso aí. Manhattan, cara. Em Manhattan. Você estagiou em Manhattan. Sim, era super legal. Então, assim... Tá, dona Simone? Fica a dica, dona Simone. Engole essa. E aí... Poxa, eu comecei, eram realmente, né, apartamentos de, na época, isso estamos falando de 10 anos atrás, apartamentos de 10, 12, 15 milhões de dólares. Uau. Então, assim, eram apartamentos de altíssimo padrão. Nós não sabíamos nem o nome dos donos, né? A gente recebia codinomes, porque a gente não podia saber, muitas vezes eram atores ou desembargadores, enfim, pessoas... Ou projetista de impermeabilização, Por né? exemplo, consultores, né, empresariais. Consultores, dono de HB, engenharia. O artista que tá no Brasil tá comprando um apartamento aqui em Manhattan. Exato. Na frente do parque lá do Central Park. Exato. E aí, enfim, com isso eu comecei a criar gosto por empreender, né? Voltei para o Brasil, já tinha experiência, já tinha construído prédios, né? Já tinha participado da construção de alguns prédios. Voltei para o Brasil, precisava me formar. Continuei trabalhando na área industrial, na área de cozinhas industriais e de indústria em si. Então, eu fiz cozinha Rede Globo, Rede TV, da Dell, BYD. Eu participei da construção dos restaurantes dessas empresas. E quando eu me formei, eu falei assim, talvez eu vá ser funcionário. Porque eu olhei meu currículo e falei assim, meu currículo é muito interessante, né? Eu tenho inglês especializado em construção civil, né? Eu tinha um currículo interessante de forma geral,
Falei, vou atrás de um emprego porque eu tava numa época jovem, solteiro e tal. Eu vou viajar o mundo, né? E trabalhar aí, ótimo, vou ganhar em dólar, né? E aí eu apliquei. Bem semelhante com essa história, né? É parecido? Quando eu conheci ele, ele viajava o mundo. Aí, ó, olha só. fase, Você aprendeu na Pri, eu aprendi na Thaís. Olha só. Thaís, tamo junto, hein, Thaís? A gente é esperta. Esse plano funciona até encontrar a mulher certa, né? É verdade. Aí quando você encontra, acabou. Aí já era. Aí você viajar. trava na viagem. Trava. É isso. Aí eu mandei currículo. Certo. Mandei currículo. Falei, No Brasil? Eu tava confiante. Inclusive eu recebi depois um convite, mas lá pra voltar pra Chicago. Mas falei assim, vou mandar meus currículos, vai dar tudo certo. Show de bola. Mandei currículo. Recebi o total de 0 aprovações. Não foi aprovado em lugar nenhum. Caramba. Falei, nossa, que coisa horrorosa. Eu falei assim, bom, sem dinheiro eu não posso ficar. E aí foi que eu fundei a minha primeira empresa, que foi a HB Construções. Certo. Né? Eu não nasci na parte de consultoria, de engenharia, na parte de patologia, né? Eu fundei a HB Construções gerenciando obras. Uma pergunta. Você fez plano de negócios para HB Construções? Imagina. E eu acho que é um dos motivos da empresa ter penado muito, né? Eu acho que maturidade faltou nesse momento da minha jornada. Planejamento, né? Planejamento. Entender o mercado. Completamente. Talvez até, e aí eu acho que entra mesmo, uma conversa, né? Ter um olhar de um profissional que realmente tem uma visão mais estratégica no geral de uma empresa. Porque o que eu sabia fazer era gerenciar obras, eu não sabia gerir uma empresa, que são coisas, né? Atribuições diferentes. Não, diferentes. são universos. São universos. Né? Eu vou fazer uma pausa na sua história só para contar um relato. Por favor. Quando eu decidi sair do CLT, que eu contei para o Rodolfo, ele falou, ok, você quer montar a sua empresa, vamos montar um plano de negócios antes. Para você saber o mercado que você vai atuar, para você saber quem é seu público-alvo, conhecer, né, esse mercado, entender quanto que isso poderia trazer de retorno para a família. Nós montamos uma empresa de execução de impermeabilização, o plano de negócios, né? Então, ele fez ali todo o estudo do mercado, ele projetou um faturamento, a gente analisou o público-alvo, a gente mapeou o mercado de verdade. Total. Ele ficou, teve um dia antes de eu pedir as contas, ele ficou até quase 2 horas da manhã. 2 horas da manhã, finalizando o plano de negócio. Quando ele finalizou, a gente viu o resultado da operação e o risco envolvido. Não foi? Foi. E é engraçado porque ela decidiu sair da empresa, né? Eu falei, não, beleza, vamos fazer um plano. Você não vai pedir as contas enquanto não tiver o plano pronto. Aí fiquei até as 2 da manhã fazendo o plano de negócio com ela. E aí eu lembro que eu ansioso, porque ela foi pro escritório no dia seguinte e tal, e ela tinha o celular corporativo e o celular particular dela. E eu ansioso, não dá notícia. Daqui a pouco eu recebo uma mensagem do celular corporativo dela. Tô voltando. Falei, caramba, o que aconteceu? Eu ia pedir as contas e não pedi. Ela, É mesmo? Porque o resultado da projeção de faturamento não foi bom. Eu ia ter um resultado menor do que eu ganhava de salário. Tá. E o risco muito alto. Sim. Porque quando a gente lida com mão de obra, execução, existem muitos riscos envolvidos. Muitos riscos. Passivos que se criam ali ao longo do processo. Riscos tangíveis e intangíveis. E dentro de canteiro de obra, existem vários fatores que podem atrapalhar a gente na execução. Chuva, falta de mão de obra, falta de material, e tudo isso não estava tangibilizado. Isso não estava ali no risco da operação, né? A gente não tinha feito essa projeção tão minuciosa. Sim. E o resultado já não foi bom. E quando eu fui pedir as contas, eu recebi um aumento. Aí eu falei, o que aconteceu? Eu liguei pra ela, pô, mas recebi uma mensagem do celular corporativo? Você não entregou o celular? Recebi um aumento. Recebi um aumento e participação de lucros da empresa. Aí eu falei, bom, já que o risco é tão alto e o resultado não foi tão bom e agora eu tô tendo participação de lucros da empresa que eu tô ficando, que eu tô trabalhando, eu vou ficar. Certo. Porém, aquele bichinho do empreendedorismo já tinha me picado, já tinha vontade de montar meu negócio. Esse aumento de salário ficou por um tempo, né? Chegou um momento que você fala, não justifica. Aí nós reformulamos o plano de negócios, modelando para uma empresa de consultoria e projeto. Não estou aqui dizendo que tem que seguir esse caminho. O que eu estou dizendo é que um plano de negócios feito antes, ele te direciona, você sabe onde você vai pisar, você consegue mapear o mercado. Então, faz toda a diferença. Que legal. E por isso que eu te perguntei se você tinha feito plano de negócios para HB Construções, porque talvez se você tivesse feito, você não teria... Talvez, né? Não sabemos. É verdade. Não, e é verdade. Eu acho que, assim...
faz toda a diferença, né? Eu acho que culturalmente no Brasil nós temos essa questão de vai fazendo, só que isso resulta o quê? Em você quebrar o nariz algumas vezes, né? Meu nariz, inclusive, é meio Aprender na torto. prática. É de treinar, mas é de dar cara na parede mesmo. O brasileiro tem essa mania de dar com a cara na parede e isso custa muito caro, né? Custa em saúde, custa em tempo, custa em dinheiro, propriamente dito. Perfeito. Sim. Pô, custa muito, né? Mas, Então, isso é mas muito aí importante. a HB Construções não evoluiu? Como é que foi? O que você fez? Evoluiu. Tá. É aí que entra. É aí que eu acho que é interessante. A HB Construções foi um sucesso. É mesmo? Foi um sucesso absoluto. Até hoje, inclusive, eu tenho ligações de clientes me pedindo para fazer obras. Uau. Conta mais. Exato. Mas qual é o negócio da HB Construções? Ela teve o preço mais caro da minha vida. Ela custou minha saúde. Minha saúde não é boa até hoje. Eu tenho problemas gástricos até hoje, né? Por de nervoso? refluxo. Eu tive úlcera, né? Eu desmaiava de dor de úlcera. Pra você ter ideia, eu também não tenho apêndice, mas não tem nada a ver com isso. Tá. Mas de tão grave que era a minha gastrite, minha úlcera, eu não sei, vocês já perderam um apêndice? Já tiveram essa oportunidade? Ainda não. É uma dor razoável, tá? Hoje eu vou falar que é uma classificar. dor É considerável. uma dor considerável. E quando eu tava tendo a minha crise de apendicite, eu achava que era só mais uma crise de gastrite que eu tava tendo, normal. Então eu não fui pro hospital. Eu falei, tô com gastrite de novo. E fui levando, porque eu já tava me acostumando com aquilo, enfim, suportando aquilo para fazer minha rotina acontecer. E aí foi super grave, porque quando você começa a ter a crise de apendicite, você tem que ir logo pro hospital para não estourar, porque senão, enfim. Então foi muito mais grave por isso. Então eu tinha crises muito graves de saúde. E a HB Construções, eu optei por encerrar ela por uma questão o quê? De não saber gerenciar a empresa. Ah, entendi. Eu não era um bom gerente de empresa naquele momento. Você fala da parte estratégica do negócio. Na parte estratégica, eu tinha dificuldade de entendimento, por exemplo... Gente, é tosco, né? Você falar isso, só que não é bobo na hora que você está vivendo de entender um fluxo de caixa de uma empresa como essa. Não é bobo. Não é bobo. Eu tinha 50 pessoas executando obras para mim naquele momento, né? 50 pessoas de mão de obra executiva, fora a equipe de gerenciamento. A gente gerenciava ali, né? No final da HB Construções, ela teve 2 anos e meio, mais de 200 obras realizadas. Tá? 2 anos e meio? Obra pra caramba. Então a gente tinha uma média ali de mais de 20 obras ali no final, simultâneas. Nossa. Era obra pra caramba. Caramba. Então, assim, não vou falar que foi uma empresa ruim, né? Foi uma empresa boa. Foi uma empresa boa. Só que cobrou algo que a hora que eu olhei no longo prazo, e como eu não tinha o Rodolfo na minha vida, né? Era a Priscila que teve essa oportunidade. Eu sou sortuda. O Rodolfo ainda não estava disponível na minha lista de contatos para eu poder falar, Rodolfo, eu preciso que você me ajude a organizar esse mundo aqui. Exato. E é isso que ele está fazendo com a minha empresa. Eu apavorei. Isso é muito importante. Porque eu falei assim, eu vou morrer. Literalmente eu vou morrer, porque eu fui parar no hospital algumas vezes e eu era jovem ali, tinha meus 25 anos, 24 anos. Novíssimo. Novo. E aí, na época, um grande amigo meu, né, não vou falar o nome dele aqui para não expor, mas que era uma referência minha, né, que gerenciava obras já num nível acima, né, que eu queria gerenciar. Ele pegou um belo dia, encontrei ele no mercado 5 da tarde. E a nossa vida não era assim. Né? 5 da tarde era horário de estar suando sangue ainda, né? Não tinha essa oportunidade. Aí eu virei pra ele e falei, fulano, tá com a vida controlada, hein? 5 da tarde aqui no mercado? Falou, então, Henricão, eu tô vindo do hospital porque hoje eu infartei. E eu tô indo fazer um churrasco pra comemorar com a minha família e meus amigos que eu tô vivo. Nossa. Aí eu olhei, e ele tinha na época 28 para 29, minha idade hoje, coincidência ou não. Aí eu olhei e falei assim, olha, até arrepio de lembrar. Eu olhei e falei assim, pô, que bom que você tá bem e tal. Eu olhei e falei assim, cara, esse é o futuro que eu tô sonhando pra minha vida, né? E 28 para 29, tipo, eu tô noivo agora, né, da Tata, mas era mais ou menos esse meu plano de vida mesmo. Eu falei, pô, daqui a alguns anos eu quero ter meu primeiro filho. Como é que eu vou ter um filho nesse estilo de vida, né? Como eu vou ter uma família? Eu sou uma pessoa que acredita muito em família. Até por isso que eu não voltei para os Estados Unidos, né? Comentei que eu tive oportunidades, fui chamado. Não consigo porque eu sou muito apegado à família. Eu falei assim, cara, não dá. Eu preciso mudar isso. Aí eu tentei gerenciar de outra forma, só que sem estratégia nenhuma, sem know-how nenhum. E é exatamente isso que você comentou, não tinha o Rodolfo na minha vida. Porque, por exemplo, durante a operação da obra seca que a gente está... que ele me ajuda como conselheiro, né? A gente está operacionalizando
operacionalizando tudo, criando processos de tudo, porque o meu objetivo é sair da operação. Uhum. Meu objetivo é ficar num cargo estratégico e eu sozinha não consigo fazer isso. Ele me auxilia. Isso é extremamente importante, porque senão a gente fica refém do nosso próprio negócio, não é? Perfeito. Extremamente. E acaba virando gargalo também, né? Porque quem é o empreendedor, o empresário? É um cara que é muito bom em alguma coisa, que resolve colocar aquilo em prática. Então, você é muito bom em construir, fez um estágio nos Estados Unidos, trabalhou sua vida toda, sua carreira profissional até então, em construções, e aí você decide montar um negócio. E aí, seu mundo é aquele, mas e o negócio em si? E parece bobeira, né? Mas saber ler um fluxo de caixa, saber o que é uma DRE, tem muito empresário que não sabe. E esses dias eu tive uma surpresa com um gestor de uma empresa grande, um cliente meu de consultoria, que na hora que eu abri uma DRE, o cara falou, cara, o que é isso? O que é DRE? É uma empresa que fatura mais de 1 milhão por ano. Uhum. Então, assim, que é um instrumento necessário para você saber se a empresa é saudável ou não, para saber se a empresa dá lucro E ou o não. que é uma DRE? Conta para quem está assistindo. Uma DRE, o nome contábil é Demonstrativo de Resultados do Exercício, que ela mostra pro dono do negócio se aquele negócio é lucrativo ou não, se ele dá resultado no fim do mês ou não. Então ela mostra lá quais são as receitas, o que entra na empresa do cara, o que deveria entrar no caixa, quais são as despesas, quais são os impostos e despesas que ele tem, quais são os custos que são apropriados ao serviço que ele fornece, quais são as despesas operacionais, que é o administrador, a contabilidade, o financeiro que ele paga. E aí no final lá tem uma linhazinha lá que é o resultado líquido ou resultado operacional, que é o quanto que a empresa deveria gerar de resultado. Não tem como você pensar num negócio grande, num negócio a longo prazo, sem você entender o que é uma DRE. Total. E assim, eu acho que 80%, 90% dos empresários que deve ter por aí não sabem que eu não existe esse sabia, eu instrumento. aprendi com ele. Não, mas Que é um uma instrumento loucura simples, isso. né? Não, é simples pra você, né, meu amigo? Exatamente. É que nem você falar de trinca pra mim. Eu olho pra que trinca pra e falo, mim estou em casa. Pra mim não é um instrumento simples. E não é mesmo. E eu acho que essa é a grande questão. Nós somos formados como técnicos, Exato. né? Eu, a Perfeitamente. Priscila, né? Nós trabalhamos Exato. em uma área muito próxima, né? Na área de patologia das construções. Mas a parte contábil, de gestão de uma empresa, é o maior desafio da minha vida, tá? Então, aprender a gerenciar a minha equipe. Hoje eu tenho equipe novamente, né, na Perícias. Aprender a fazer, de fato, entender a saúde financeira da minha empresa. Aprender a fazer projeções de crescimento. Porque projetar crescimento o papel aceita tudo. A Papel planilha aceita Excel tudo. aceita Perfeito. tudo. É. Ah, pô, maravilha. Estamos aqui em 2023, né? Feliz Natal praticamente para vocês, mas... Não acabou o ano ainda. Mas, poxa, para ano que vem eu quero fazer um crescimento de 2.000%. Ô, maravilha, a planilha aceita. Como? Tô rico ano que vem. É, Na prática não é isso. Não. sim. Não é isso. Para começar, você vai mudar todo o seu regime tributário, você vai mudar toda... Não adianta. E estrutura que você precisa para Estrutura. isso? Quais são os desembolsos que você vai Aí você precisar? aumenta o custo fixo, né? Exato. Agora, você pulou uma parte da história que eu gostaria que você explicasse. Então, quando você viu ele no mercado, você falou, eu não quero isso pra minha vida. Pois Aí é. virou a chave. Na verdade, não é que eu não queria HB Construções ainda na época, tá? E eu acho que aí que é o grande ponto. Eu queria uma qualidade de vida melhor, Tá? tá? Eu queria conseguir viver uma vida dentro da profissão que eu amo, né? Nesse momento já tinha... Pô, engenharia civil já era a minha vida, eu já amava engenharia civil. Eu quero trabalhar com engenharia civil. Só que eu quero, poxa, poder viver, né? Porque naquele momento a minha empresa, eu acho que vários empresários, olhando hoje com mais maturidade, eu acredito que eu deva ver isso no olho de várias pessoas desesperadas por aí. Sim. Chega um momento que a empresa é a galinha dos ovos de ouro, mas ao mesmo tempo ela é a corda no seu pescoço. É a tortura. É uma tortura. Então, por eu diria, uma imaturidade da minha parte, talvez uma falta de uma consultoria, um auxílio de fato, eu não soube fazer isso de forma estratégica. Porque realmente a HB Construções foi uma empresa incrível, tá? E ela é reconhecida no mercado até hoje, tanto que tem pessoas que vêm até hoje me pedem clientes. Hoje, inclusive, o meu ex-estagiário abriu uma empresa semelhante. Eu passei todas as planilhas na época para ele. Você é até padrinho de casamento dele Olha agora. só que legal. E eu passei vários clientes, passo até hoje clientes para ele. Mas assim, eu não consegui arredondar aquela operação. Por quê? Porque era um gestor muito sem maturidade para uma operação que cresceu num ritmo que eu não soube lidar.
E aí eu falei assim, não, tá. E em paralelo, eu fui aprendendo a fazer laudos. E o que acontecia? Qual era a minha maior dor como empresário naquele momento? Mão de obra e gestão da equipe. Por quê? Porque eu ficava preso na execução que você trouxe, na operação, e eu não conseguia gerenciar a minha empresa. Então, eu já não era bom gerenciando. E ainda não tinha tempo para fazer aquilo com a cabeça naquilo, o resultado era catastrófico. Né? Meu resultado de gestão ali era muito ruim. Então, o que aconteceu? Quando eu comecei a fazer laudos, eu falei, poxa, depende só de mim. Uau. E a margem de lucro de laudos é bem diferente de margem de lucro de obras. Vamos combinar. Por quê? Eu tinha medo de trabalhista. Então, todos os custos, né, que nós temos, né, como empresários. Né? Pô, são 50 pessoas embaixo de mim. E eu tenho uma responsabilidade sobre todas essas vidas, enfim. Sim. CLT, você tinha esses caras todos registrados? Ou... Todos, não, eram todos contratos particulares. Mas mesmo assim existe responsabilidade. Eu tenho vínculo com eles, tanto que meu cunhado foi fazer uma obra agora de um novo negócio que ele tá abrindo. A hora que eu mandei mensagem, o pessoal, pô, que saudade de você, que mata. Tem um relacionamento incrível com essa equipe até hoje. Mas assim, e aí eu comecei a fazer laudos dependendo só de mim. E eu comecei a ganhar dinheiro com isso. Em paralelo com Construções. Com a Construções. Você Nem existia. Tava rodando ainda? Eu tava rodando. E aí eu fiz alguns laudos ali e, poxa, a margem de lucro de laudo é basicamente o imposto e seu deslocamento, né? Então, assim, era maravilhoso. Enquanto na obra eu tinha funcionário, custo tributário, tudo isso. Erro da equipe, né? Sim. Tudo isso, enfim. E aí eu falei assim, pô, isso aqui é legal. Aí eu comecei a focar em laudo, até que chegou uma hora... Tava batendo quase que meio a meio o meu faturamento. Você sozinho. E aí eu sozinho e às vezes eu pegava o auxílio do estagiário da Construções e falava, me ajuda aqui a dar uma formatada. E aí eu falei assim, não, pera, tô bobeando. E aí eu peguei e falei assim, não, vou encerrar a operação. Hoje, por imaturidade, né, eu percebo que não foi a melhor decisão. Eu poderia ter vendido a operação, uma operação extremamente saudável, uma operação super rentável, mas estava tão esgotado, né, que faltou também, e é legal olhar isso hoje com um olhar, né? Sim, depois, lições aprendidas. Lições aprendidas da vida. E aí eu fechei a operação. Fundou a HB? Aí, como eu sou criativo, aí tinha HB Construções. Empreendedor serial. Exato. Eu criei HB Laudos e Perícias. Muito bom, que é a sua empresa que você tem. Atual, que tem aí há quantos anos no mercado? A HB Laudos e Perícias, ela tá com 4 anos. 4 anos. E aí, você não satisfeito, fundou a Decole. Fundei o Decole, né? O Decole é a minha mentoria, né? O meu curso de para mentorar profissionais de engenharia civil e arquitetura a atingirem hoje mais de 20 mil de faturamento ao mês dentro da área de perícias que legal. De engenharia e arquitetura. Ou seja, ele cresce e ele contribui. Que legal. Olha só que nós temos resultados incríveis com alunos do Brasil inteiro. Poxa, está encerrando o ano agora e nós literalmente registramos, né? Existe toda uma auditoria que é a minha equipe, né? Existe 2 empresas, né? Existe uma empresa criativo pra caramba. Existe a HB Treinamentos, né? Que a empresa é um CNPJ separado, responsável pela área das pós-graduações, pela área dos meus cursos, por tudo isso. Então, a HB Treinamentos eu tenho uma equipe hoje, né? Separada, que ela inclusive audita os resultados dos meus alunos, né? Esses 1.500 alunos. Não é falar, Henrique, eu fiz 20 mil, eu fiz 40 mil. Quero provas, né? A pessoa tem que mandar a ART, mandar a nota fiscal, tudo para comprovar esse resultado. E a gente está encerrando esse ano com alunos que fizeram, no ano que passou, 380, 400 mil reais de faturamento, pessoas que vieram do total zero. Então, assim, e a maioria, o mais legal é ele sozinho ou ele mais um estagiário. Então, assim, existe um resultado muito grande. Mas isso é interessante. Eu vim para perícias porque eu falei, vou depender só de mim. Só que o empresário tradicional brasileiro é ambicioso, né? E assim, no bom sentido da palavra. Né? Eu acho que a ambição tem uma conotação negativa para muitas pessoas. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a ambição é importante. Sim. E eu percebi que para atingir os resultados que eu quero, eu ia precisar de uma equipe. E hoje eu já tenho uma equipe. Para você ter ideia, a Pri é da minha área, ela vai entender. Para você ter ideia, hoje o escritório, nós editamos em média ao dia entre 1.500 e 2.000 registros fotográficos em laudos. Uau. Diariamente. Diariamente a minha equipe formada. 30 mil fotos por mês, 30, 40 mil fotos por mês. Processadas. Tranquilamente. Uau. Então, assim, hoje nós temos um volume de produção muito grande e nós estamos focados, né? Nós não fazemos laudos de baixo valor agregado. Né? O nosso escritório só foca em laudos de valor agregado maior,
porque é o que eu entendo como plano de negócio. Perfeito. Aham. Posicionamento. Posicionamento, né? Perfeito. Tanto que é um dos nossos maiores nichos de mercado, isso não é segredo para ninguém, né? São grandes incorporadoras, principalmente familiares, porque essas focam mais em qualidade do que quantidade, Aham. e escritórios de advocacia, né? Nós somos reconhecidos a nível nacional hoje por êxito judicial dos nossos clientes. Fantástico. Então entra muito na qualidade. E mesmo assim nós temos um volume considerável, né? Sim, sem Temos um sombra de volume dúvida. considerável. Parabéns pela história. Eu quero entender, porque quem está assistindo a gente é um público que é diversificado. Quando eu ouço falar de perícia, eu lembro de corpo morto no chão, a ponte que caiu. Verdade. Laudo, eu lembro de laudo de saúde, exame médico. O que são laudos e perícias dentro da construção civil? O que um cara que faz isso faz hoje? E o que Legal. você ensina no seu curso? Legal. Nos seus cursos? Basicamente, minha empresa é uma empresa de patologia das construções, né? E consultoria de engenharia. Ou seja, patologia, né? Patos, né? Do grego isso, né? Patos é doença, logos é estudo, né? Então é estudo da doença. Inclusive é uma terminologia que a gente importou da medicina, né? Se você for em um hospital, tem alguns amigos médicos, patologia é que Usa médico esse mais termo. fala, Sim. né? Então, eu basicamente sou um profissional que estuda doenças das edificações. Uau. Causas, consequências, correções aí, e medidas preventivas. A semente da dona Simone. Então, você viu? Eu falei isso pra minha mãe. Falou, você queria um médico? Ó, não acertei o paciente, mas a base é parecida. A base é parecida. Meu paciente é um pouco maior. É um pouco mais durão, Duro, né? Mais durão, mas é um paciente. Então, eu virei um médico das edificações. Tá? Nós trabalhamos Espetáculo. prevenindo e corrigindo problemas em prédios, desde umidades, né? Inclusive umidade, né? Em casos de complexidade mais elevada, não tem problema isso. Dentro da minha área, assim como na medicina existe o ortopedista, o oftalmo, o dermato, na área de patologia também existem profissionais especialistas em áreas como fachadas, estruturas e impermeabilização. A PB, né, a Obra Seca, é a empresa, né, que nós temos como parceira dentro do nosso escritório hoje para casos de complexidade mais elevada na área de impermeabilizações. Perfeito. Né? Inclusive, eu gostaria aqui de publicamente, você sabe disso, Eu sei o mas que você vai falar. você sabe também, mas eu preciso falar. Você foi a Fantástico. primeira pessoa a me dar a oportunidade. Ainda ali na época que eu tava como CLT. Você me brinde. contratou um brinde. Um brinde. Então, a história da Obra Seca... Isso aqui é vodka, tá, pessoal? É Vocês estão vodka. achando que é água? A história da Obra Seca, ela também existe em função da oportunidade que você me deu. Então, você é uma pessoa muito generosa. Eu realmente admiro bastante a sua generosidade, a sua atuação. Então, eu gostaria de agradecer publicamente. A PB Obra Seca também existe em função da oportunidade que você me deu logo no início. Eu lembro até Muito hoje honrado. desse dia. E eu não Nossa. sabia disso, tá? É claro que não, eu não ia contar na época. Foi muito legal, foi muito legal. Eu lembro até hoje do dia que ela chegou. Nossa, o Henrique, sabe o Henrique Bosco? O Henrique Bosco, aquele cara que você fez a live. Isso. Poxa, ele me chamou pra participar de um projeto com ele e tal. Eu falei, caraca, que fantástico. Ela ficou toda animada. Que legal. Porque na época representava bastante o início, o Muito. reconhecimento Representava do trabalho. muito. Por quê? Quando você quer largar o CLT para empreender, vem um monte de dúvidas. Um monte. Eu já tinha feito aquele plano de negócio junto com o Rodolfo, não tinha dado certo. E eu falava, caramba, mas eu quero. Mas será que o mercado vai me aceitar? Será que o mercado vai entender, ver valor agregado nessa consultoria? E aí, quando você me der essa oportunidade, muita coisa mudou na minha cabeça, porque eu vi, o mercado aceita. Verdade. Eu acho que nessa época, não sei se a gente já tinha tomado uma direção. Eu acho que o Henrique contribuiu. Para consultoria ainda não. Porque tinha um plano de negócio para empresa de execução. Aham. Então ela tava ali meio que para que lado que eu vou, e a gente todos os dias, e entra naquele negócio que eu sempre conto em todo lugar que você vai, que é o diferencial. E todo dia a gente discutia sobre diferencial, sobre posicionamento, para que lado. Porque no fim do dia, a mensagem que você passa para o seu cliente tem que ser muito clara. Lógico. Então você tem um posicionamento muito claro. Eu trabalho em laudos periciais para esse mercado. Então todo mundo sabe que você atua aqui. Então não pode gerar confusão. E a gente tava nesse, para que lado que a gente vai? Porque aqui tem muita gente atuando já, que diferencial que eu trago, etc. Então você foi um cara que contribuiu gigantemente para a PB Obra Seca. E eu agradeço verdade. por todo, então vou aproveitar aqui para agradecer por todo o trabalho que você já prestou para nós. Realmente, como empresário, né, como amigo, né, nós acabamos tendo uma relação de amizade hoje.
Mas, assim, como amigo, eu falo, né, tranquilamente. Mas como empresário, a empresa não pode ter desaforo, né? Sim. Então, se você prestasse um serviço de baixa qualidade, eu não poderia manter. Sim. Eu falar, Pri, você é uma pessoa incrível, super bacana, mas... Obrigado. Muito obrigado. Acaba aqui. Sim. Perfeito. Mas muito obrigado. Mas pelo contrário, né? Todas as oportunidades que tivemos de trabalhar junto, tivemos, assim, uma qualidade no serviço que eu tive orgulho de falar. Tipo, Legal. cliente, olha aqui o produto final que nós estamos te entregando, tanto em quesito de prazo, quanto de detalhamento, quanto de êxito, né? E aí eu acho que entra o lema da minha empresa, olha só que loucura, né? Que veio desde as construções, né? E hoje é a cultura da minha equipe, né? Sempre que uma pessoa nova entra na equipe, a gente implementa isso, né? Que é a HB resolve para você, né? A nossa empresa tem como objetivo o êxito do nosso cliente, né? Hoje, mais especificamente, prevenção e êxito em processos judiciais, né? Então a gente presta muito serviço extrajudicial, presta, só que para prevenção, né, numa possível demanda. Então, assim, quando eu pego um projeto da Pri, eu olho como uma prevenção em um êxito do meu cliente. Por quê? Porque eu evito retrabalho, eu evito erros executivos, eu evito desvalorização imobiliária, eu evito processo contra o síndico por má gestão. Então, assim, por isso que nós já fizemos tantos trabalhos juntos. Pelo resultado técnico que me foi trazido e pelo comprometimento, inclusive é o nome da minha própria empresa. Sim. Porque quando eu coloco a Priscila, né, quando eu coloco a Obra Seca dentro da HB, quer dizer o quê? Poxa, olha, eu estou assumindo a responsabilidade sobre o trabalho desta profissional. Perfeito. Então, assim, os êxitos que nós tivemos, os feedbacks, representaram isso para nós. Perfeito. Muito bom. Uau. Que escola, hein? Que escola. A gente tem admiração, só para finalizar, muito grande por esse cara. Sim. E para quem não sabe, o Henrique Bosco, ele tem quase 100 mil seguidores nas redes sociais. É um cara... Ah, não tá tanto, né? Mas estamos lutando. Passou de 50% já... 67.500 seguidores, para ser mais específico. É cara, muita gente. Gigante, É muita gente. Trabalhando. São algumas cidades aí do Brasil juntas Estamos que seguem o Henrique. É um público extremamente direcionado, né? Super nichado, super nichado. Porque nós não falamos com o público aberto, né? Lá é só profissionais que querem atuar nessa área de Um perícia. cara realmente interessado no seu conteúdo. Sim. E qual que é o próximo desafio do Henrique Bosco? Ai, tem alguns. Eu acho que esse é outro ponto, né? Que eu acho que nós debatemos aqui hoje, que é legal, de gestão das empresas, gestão pessoal e, assim, de processo no geral, né? Então, eu tenho desafios subdivididos, isso é algo que eu aprendi dentro da minha vida, de subdividir em processos, em áreas, né? Então, eu tenho desafios pessoais, né? Por exemplo, pô, tô noivo, meu próximo desafio é casar, que é um desafio gigantesco. Você que fez aquela caixinha da aliança? Sim. Ah, sim, imaginei, ela é de madeira. É um coração Coisa de mais madeira. Eu linda. fiz, inclusive, de um pedaço de peroba que eu trouxe da fazenda dos meus avós. Olha que Eu esculpi fantástico. a partir de uma madeira bruta. Rodrigo Hilbert. Eu trouxe de uma Não madeira conta, deles. não conta não. É. Porque aí você eleva a régua. Atrapalha aí o fica ruim pra pessoal, nós. atrapalha o pessoal. Então, meu próximo objetivo pessoal é casar, né? Eu acho que é um desafio grande. Eu e a Thaís, a gente tem conversado bastante sobre isso. É bem interessante. Da HB Perícias, nós, inclusive, semana que vem, eu tenho uma reunião com a nossa supervisora para a gente terminar de bater as metas do ano que vem, né? Nós Legal. fizemos o fechamento, Bacana. então ainda não tenho cravado para você, mas do ano passado para esse nós já tivemos, né, um crescimento aí perto de 30%, 40%, então Uau. um crescimento considerável. Nossa expectativa para o ano que vem é algo em torno disso, provavelmente, né? Lógico que nós estamos reestruturando a empresa, mas provavelmente vamos estar em algo em torno disso. E do ponto de vista de pessoa profissional, né, estou com um trabalho de andamento em um livro, né? Olha que E legal. talvez uma evolução também na área acadêmica, mas vamos ver aí, vamos ver. Mais área acadêmica, porque antes de começar o podcast, quando ele falou que tem hoje 7, dá aula em trabalho 7 pós, 7 fora pós. todos os negócios que ele Coordenador da pós da Elite. coordenador da pós da Elite, do Murilo, Murilo Reis. grande Murilo Reis. Eu gosto. Cara, você ainda tem mais projetos acadêmicos. Eu tenho alguns. Que legal. O Decole é uma... Esse é um negócio, né? Pra mim, o Decole hoje ele não se tornou mais um negócio propriamente dito, né? O Decole virou um pouco uma missão de vida minha. Propósito, né? Um propósito muito grande meu. Porque financeiramente, quando eu olho, é muito mais interessante investir em laudo, tá? Isso Nossa! Mas é absurdo, assim. É absurdo. Interessante. Mas... é incrível acompanhar as histórias dessas pessoas, poder participar. A mudança e na se vida. for parar pra Transformar, pensar, né? se não fosse isso, por exemplo, eu não conheceria a Priscila, não estaria nessa mesa aqui hoje.
né? Fantástico. Porque eu conheci através de vínculos que eu fiz dentro dessa minha história, né? Ajudando outras pessoas. E aí uma dessas pessoas conhecia a Pri, que, enfim, conhecia ela. Que legal. Então é isso, agradecer Fantástico. demais a sua participação, agradecer demais você compartilhar com a gente a sua história. Parabéns por tudo que você faz na vida de tanta gente. Não pare, só continue. Gratidão, gratidão. Exato. Eu queria só fazer uma pergunta. Que conselho que você dá para quem tem um negócio dele, que tá aí meio que patinando, que tá com algumas dificuldades, porque você tem uma bagagem muito grande, você teve bastante desafios lá na HB Construtora. Deixa uma mensagem para essa galera aí. Olha, um conselho de verdade. Respira. Tá? Não pira. Respira, não pira, tá? Esse é um conselho porque vão ter momentos e não conversa com a pessoa do seu lado necessariamente. Esse é um conselho assim de coração que eu dou para quem estiver ouvindo esse episódio aqui do podcast. Porque às vezes a pessoa do seu lado, ela vai ser provavelmente uma pessoa que gosta muito de você, tem um vínculo muito pessoal com você e não necessariamente tem a expertise que você precisa para aquele desafio. Por exemplo, se você for falar, vocês são pais, né? Eu ainda não tive essa oportunidade, pretendo ter essa oportunidade em algum momento da minha vida, mas um pai, ele tende a querer proteger, né? Então ele fala, pô, se você tá em sofrimento, poxa, para. Como pai, né? Você vai falar para proteger, mas não necessariamente como empresário, essa é uma decisão sábia. Então, assim, busque pessoas que realmente entendem daquilo que você quer resolver. Porque tudo tem solução, cara. Tudo tem solução. Até a falência tem solução. E eu vim de uma família que já faliu em algumas esferas, né? E tem solução desde que você busque as pessoas certas para te auxiliar dentro desse processo. Seja um consultor ou enfim. E eu acho que esse mentor, é um né? mentor. E eu acho que esse é um erro da maior parte dos empresários do Brasil. A hora que o negócio se estrangula, ele recorre às pessoas que ele ama e amam ele. Só que isso funciona às vezes para o pessoal, mas o empresarial não é assim. E aí essas pessoas muitas vezes dão conselhos por amor e por medos delas que acabam refletindo na sua empresa e não necessariamente vão gerar o melhor resultado empresarial para um negócio seu. Esse é o meu conselho para o término Faz desse total episódio. sentido, hein? Uau. Muito bom. E Obrigado. é isso, minha gente. A gente fica por aqui depois desse baita conselho do Henrique Vamos Bosco. respirar. Então respira, não pira, contrate consultoria, contrate mentoria, vá atrás de pessoas que já estão no nível mais elevado que o seu para você poder realmente ter aí esse auxílio de alguém que tem para te contribuir e não de alguém que vai agir ou com amor ou com essa falta de conhecimento. Sim. Gostou desse episódio? Demais, não é? Uma grande figura. Espero que você tenha gostado. Escreva aqui nos comentários o que você achou. Curta, compartilha. E é isso aí. É isso. Foi um grande prazer. Obrigada. Obrigado, Henrique. Gratidão. Obrigada. Gratidão por tudo. Até a próxima, pessoal. Até a Obrigadão. próxima. Tchau, tchau.